Então, gente, olá, bom dia a todos, todas e todes. Estamos nós mais aqui uma vez na revista Pós TV, né? Esse é o programa semanal de notícias, de comentários, né? Deixa eu chamar que nós hoje teremos da nossa convidada especial, que é a professora. Seja bem-vindo, professor Nilo Rosa. Bom Né? dia. Estamos aqui, bom dia. Né? Estamos aqui começando mais uma revista Pós-TV, né? E aí a revista semanal da Associação de Pesquisadores Negros da Bahia. Já estamos aqui com o Albert. Né? Não esqueça de curtir, Albert, de fazer seu comentário, é importante. E todas as pessoas que estão entrando aqui conosco, né? É importante curtir, fazer um comentário, para que o algoritmo consiga perceber que essa é uma transmissão importante, né? Para nós. Então, hoje nós teremos a professora Maria Anunciação, né? Que deve estar entrando aqui entre nós, eu não sei, ela não chegou ainda. Deixa eu ver se eu consigo chamar a professora Anunciação, né? Então, nós estamos aqui, né, mais uma vez com vocês, para comentar um pouco as notícias da semana. Né? Nós tivemos essa semana uma semana rica em acontecimentos e nós iremos tentar. Oi, Evelyn, pessoal dando aí, que bom, sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes, pessoal chegando. Então, hoje, essa semana, nós temos vários assuntos, professor Nilo. Nós temos, primeiramente, algumas questões relacionadas à educação, né? É, Carlos Martins, meu grande amigo, grande abraço, Carlos. Não sei se é esse Carlos Martins mesmo que eu estou imaginando, que é meu é, amigo de infância, né? Espero. Eu acho que seja ele, Carlos. Né? Seja bem-vindo, um grande abraço, meu querido. E outras pessoas que vão passando aqui, passam várias pessoas, a gente não consegue acompanhar todos ao mesmo tempo. Né? Mas aí aqui tem alguns comentários dessa semana, que primeiro na educação nós temos dois eventos importantes, né? Que são um evento que é a morte, o assassinato de uma jovem de 14, 15 anos em Salvador, aqui no Campo Grande. Então, a professora Conceição vai falar, a Anunciação vai falar sobre isso um pouco. Temos também a questão do sangramento da ciência e tecnologia, no sentido de que nós estamos ainda, né, pensando, retardando o nosso desenvolvimento, investindo na malha rodoviária, ao invés de investir na malha ferroviária ou fluvial, né? Então a gente vai discutir um pouco essa medida provisória do governo federal que desobriga as empresas de petróleo e gás de investir de 0,5 a 1% na, na renovação em ciência e tecnologia, né? A Petrobras, por exemplo, investir também em ciência e tecnologia. Então, nós temos um grande impacto que isso vai ocorrer, né? Temos a morte também do grande humorista Jô Soares, né? Nós vamos comentar um pouco também hoje no programa, na nossa revista semanal, teremos essa questão da morte, né? É, da, da, de Jô Soares, e também em um outro acontecimento que é ligado à geopolítica, que tem relação direta com a ação dos Estados Unidos no mundo global, né? Os Estados Unidos como xerife do mundo, né? Então nós estamos
dentro dessa visão também. A minha iluminação tá oscilando aqui, eu sentindo que é algum problema da iluminação que eu vou tentar resolver. Eu não sei porque a professora não chegou ainda, mas quando o professor Nilo for dar as boas-vindas, eu vou tentar entrar em contato com ela, né? Boa-vinda Mas a todos e a todas. Obrigado, Romilson. Você vai tentar entrar em contato com eu nossa não sei se essa pessoa que está aí, a professora Anunciação, veja a professora, essa só está com o nome mesmo, usando o nome da senhora, ou está com outro nome, se a senhora está entre nós, né? Sinalize Luci Educação Antirracista. Né? Também sejam bem-vindos. Esqueçam de dar o like, dar a curtida. Eu vou tentar falar, professor Nilo, então, o senhor dá suas boas-vindas, os primeiros comentários, enquanto eu tento localizar a professora também. Anunciação aqui. São 4 temas importantíssimos, né, que estão relativamente medida provisória do governo que desobriga o investimento em ciência e tecnologia, e a questão também que é interessante é do descaso, professor, com o meio ambiente, né? O nosso meio ambiente está se degradando e a gente vê obras na cidade de Salvador que violentam de forma muito agressiva. Isso tem que ser levado em consideração, tem que ser discutido essa forma dessa visão, né, do concreto armado, né? Então, tem rios sendo cobertos com concreto armado, né, para fazer enormes viadutos, enquanto obras fundamentais para o bem-estar social, como o esgoto sanitário de Salvador, está abandonado e vazando por todos os lados. São temas que seriam interessantes de nós travarmos uma conversa na nossa revista semanal. Professor Nilo, Pode falar, professor? tentei acender aqui um pouco a luz para ver se fica essa oscilação de luminosidade fica menor. Eu Né? tô vendo bem, a imagem tá bem iluminada, eu não estou vendo nenhuma oscilação, Oscilação não. Tá? não? Agora começou, mas não estava, não. Uhum. Então, então vamos começar um pouco comentando a questão, professor Nilo. Qual é que o senhor primeiro gostaria de começar? Qual é o comentário? Quer começar mesmo por essa questão do meio ambiente? Olha, Enquanto a não, uma professora. explicação que é um pouco a especialidade da professora Maria Anunciação, né? Ela deve entrar brevemente. Então, falar, né, como nós estamos vivendo num momento de muita insegurança, né, de muita insegurança na cidade, e como a gente fica estarrecido de ver o assassinato de uma criança, né, que estava se dirigindo à escola, né, como o processo educacional não é levado a sério nem fora nem dentro da escola, né? Fora porque a criança foi assassinada fora da escola, foi brutalmente assassinada fora da escola. E na escola não tem também uma discussão, um debate, uma colocação a esse respeito. Eu acho que, como disse o outro, na verdade, você, ao afastar as escolas, ao fechar a escola, como nós assistimos, né, o fechamento de 2 escolas aqui, que estão situadas em bairros mais bem localizados, nós percebemos uma nítida intenção de fazer com que
agressões como essa sejam isoladas apenas na periferia, né? Essa é realmente a intenção. A intenção é afastar as escolas públicas, que são geralmente escolas de boa qualidade. O ensino público no Brasil não é um ensino como se parece de má qualidade, né? E o ensino público de boa qualidade, ensino público, não é exceção, não. O ensino público é de boa qualidade. A questão é o conteúdo, né? A questão do ensino público no Brasil e na Bahia, principalmente na Bahia, é o conteúdo que se coloca. Nem a metodologia eu não questiono. O que eu questiono é o conteúdo que leva obrigatoriamente à exclusão. Essa é a minha ideia que eu gostaria que nós discutíssemos nesse momento sobre a educação. Eu acho que tem. Eu acho que Ana Clara, não sei se é Ana Clara, minha amiga, aluna, ex-aluna, né, que está aqui entre nós. Se for, não se esqueçam, gente, de dar o like, dar a curtida. É importante sempre comentando um pouco disso aqui, como fazer algum comentário que seja importante para a gente. Às vezes passa muita gente ao longo da nossa ao vivo e a gente não consegue registrar muito essa participação, né? É importante que você dê o like, dê a curtida, porque isso ajuda a gente avançar nas nossas discussões. Veja só, professor Nilo, eu acho que nós temos um problema grande na educação brasileira. Problema de todas a ordem, de todas as ordens, né? O problema da educação no Brasil. A violência, né, que o estudante sofre, que os estudantes sofrem dentro e fora da escola é um dos problemas, né? Quando a gente vê, eu fico me questionando por que uma criança de 14, 15 anos é assassinada após uma tentativa de roubar um celular. Me pareceu bem estranho essa questão, mas a questão que a partir desse mote que o professor Nilo traz, a gente discutiu um pouco a educação no Brasil, né? E a educação da escola pública e a educação da escola privada, a educação para brancos e a educação para negros, uma educação para uma elite, para quem vai mandar, e uma educação para quem vai obedecer. Nós temos, como eu estou dizendo, vários problemas, desde a ordem do currículo. A BNCC tenta, que é a Base Nacional Comum Curricular, né, que introduz habilidades e competências mínimas, né, e tenta organizar e padronizar as habilidades e competências necessárias para todo estudante, escola pública e escola particular, o que dá um avanço, né, no sentido de tentar padronizar um pouco no nível dos conteúdos, mas ainda com uma quantidade grande de dificuldades com relação à questão da formação de professores, né? Então, a gente tem, por um lado, avanço na questão curricular, e aí entra a questão da Lei 10.639, como o ensino de História e de Cultura Africana e Afro-Brasileira está introduzido na questão dos currículos escolares. Nós temos um problema da formação dos professores, que ainda precisam de atualizar, né, a sua mentalidade, a sua compreensão, porque, infelizmente, a escola não avança na mesma velocidade que a sociedade. Então, a gente vê que as escolas e as pedagogias e as práticas pedagógicas não conseguiram ainda alcançar a velocidade e as necessidades da inovação, né, nas teorias educacionais e na compreensão. Nós temos problemas de ordem econômica mesmo, salário de professores, da forma de avaliação, né? Nós temos um sistema de ensino que, por lado da escola particular, né, ela tende a preparar o aluno para o Enem, né, desde do 5º ano ou do 6º ano do ensino fundamental,
ou as escolas particulares já preparam os estudantes para os exames, para a prova para concurso, né? Então isso já dá uma grande diferença em relação às escolas públicas, né? Que terminam tendo uma diferença, né? No preparo para concurso, no preparo para o Enem. Esse é um outro problema, né? A dimensão da avaliação, a dimensão da prática de ensino e de desenvolvimento. Nós temos também a questão familiar. É importante que a gente pense a educação, mas pense o papel da família nesse processo educacional. Como é que a escola, né, e a família participa disso? Nós temos problemas de ordem econômica, né? As condições que os estudantes têm para conseguir dar conta de acompanhar, né? E na pandemia nós pudemos ver isso grandemente, acompanhar os conteúdos, a dinâmica de leitura de uma série de questões que envolvem isso. E nós temos também a questão racial, étnico-racial. O racismo dentro do sistema de ensino, ele intersecciona todas essas questões. A questão do gênero, a mulher negra, a menina negra, a estudante da periferia, negro da periferia, que é diferente do estudante da zona rural. Então, a gente precisaria, no caso, professor Nilo, só de um programa para discutir educação, né? Como esses estudantes constroem um projeto de vida, e tudo mais. Pois não, Nilo? Interromper rapidamente para ir ao encontro do que você está falando. É muito amplo, né? Porque, na verdade, a educação ela é a base de todas as nossas mazelas, né? É na educação que se deve ter o máximo atenção. Mas isso você ouve, até um Plim-Plim tem esse negócio. Educação é tudo, até o Plim-Plim tem esse negócio. O que ocorre, Romilson, é a questão do conteúdo. É claro que o investimento em educação é sempre colocado em segundo plano. E quando ele não é colocado em segundo plano de forma direta, ele é camuflado em outras atividades publicitárias, atividades que são jogadas dentro do orçamento da educação e que não vão lá para o banco onde está sentado o menino. É claro que nós temos essas dificuldades, né? É um tema muito amplo, mas como eu acho que a educação é central para resolver as nossas mazelas, eu gostaria que eu vou tocar num ponto que também é muito amplo, né? Mas que para mim é a solução. Por isso ele não é nem atacado e ele não é nem defendido pelas elites, principalmente as elites culturais reformistas, né? Que é a Lei 10.639. Para mim, essa lei ela é básica para entender o que acontece na nossa educação. Agora, só fazendo uma parte dentro dessa meu comentário rápido, a coisa vai se agravar mais com essa medida populista e eleitoreira de tirar do ICMS um percentual para poder abaixar o preço dos combustíveis e eletricidade. Na verdade, eletricidade e outras coisas entraram aí nessa medida populista apenas como um biombo. O objetivo era exatamente a diminuição do preço da gasolina, dos combustíveis de locomoção, gasolina, diesel. Ainda mais a Petrobras agora ainda diminuiu o preço do diesel. Então, esse objetivo vai tirar dinheiro do ICMS, que é a principal receita dos estados e dos municípios, de tal maneira que isso vai impactar nos gastos sociais, vai agravar. Mas o que eu defendo, professor Romilson, é que a gente converse, se não agora, porque a professora Maria Anunciação não entrou, mas num outro programa, que numa outra revista, numa outra edição da nossa revista, que é a lei
10.639. Qual o significado desta lei? Né? Tem muitos avanços dos governos, dos governos das elites culturais reformistas que foram atacados direto, né? Quando as elites culturais conservadoras e reacionárias, conservadora no caso do cara que deu golpe em Dilma, e reacionária no atual governo. Elas atacaram algumas medidas de imediato. Mas a Lei 10.619 não foi atacada de imediato. Evidentemente que ela não saiu do papel, salvo alguns municípios, alguns programas. Aqui mesmo nós tivemos essa oportunidade, quando importantes membros da elite cultural reformista chegaram ao poder, até na Secretaria de Educação, e ela não avançou. Mas ela é a chave para entender todas as mazelas que passa a sociedade brasileira. Se nós não aprofundarmos o debate na mudança do conteúdo... Opa, boa tarde, professora Maria Anunciação. Boa tarde, professor Nilo Rosa. Estamos preparando para a senhora, para a professora, falar sobre educação, sua área de excelência. Tá? Não, educação é a área de todos nós, né? O paradigma está justamente aí, a gente desconstruir isso. Não é só de quem trabalha com educação, o compromisso com a educação é de todos nós. Isso. Precisamos sair desse discurso de que a educação é responsabilidade de um ou de outro, né? É de todos nós. Principalmente em um país democrático como o nosso, e que, independente do sistema de governo, ele tem que olhar para esse leque de desigualdade que a gente está aí, né? E, assim, pensar a educação como política de Estado, né? E que ela só vai ter uma mudança realmente efetiva quando a gente dialoga com essa diversidade que está aí, que é a diversidade econômica, a diversidade racial, né? E principalmente a forma como esse acesso é permitido a cada um de nós, né? Eu não sei se vocês estavam caminhando por essa lógica, mas essa semana a gente teve um episódio que marcou, assim, de forma muito, eu acho que muito aguda, os extremos, né? Das desigualdades, quando uma adolescente foi morta no centro de Salvador. E aí a gente percebe onde está a educação e onde faltou a educação, né? Nesses dois prismas, porque se de um lado a gente tem duas jovens negras que fizeram a prática do latrocínio, né? E que tem que ser punida pelo ato que fez, independente de qualquer coisa, a gente tem que pensar nessa lógica, cometer um erro, ela tem que fazer jus a esse erro, pagando do ponto de vista da justiça, mas a gente tem uma outra dimensão que a gente percebe também, onde faltou a educação, porque no percurso de vida dessas três jovens, a educação estava presente, mas em algum momento a educação se fez ausente. E esse olhar para essa ausência da educação, a gente vê em vários espaços, né? Especialmente quando esse espaço tem desigualdade, ele é marcado pela desigualdade. E aí, quando a gente pega essa dimensão racial e a dimensão do acesso, a gente vai ver que como houve um desenho nas mudanças da população negra com as políticas afirmativas, né? E a gente pensa assim, o acesso à universidade, como teve um desenho desse perfil de estudantes nos diferentes cursos, né? Que era um contingente maior, se a gente tinha alguns anos atrás, um contingente maior de estudantes negros nos cursos de humanas, né? Nos cursos de licenciatura, que agregava, hoje a gente está mais pulverizado, esse público nas universidades e principalmente depois das políticas de cotas, que ela abre das políticas afirmativas, mais especificamente das políticas de cotas, dos programas que aí vão delimitar esses espaços, ou ampliar esses espaços, que são os programas de permanência estudantil, né? E tem um programa que eu acho que foi muito importante, a gente falando de educação e desse enlace com a desigualdade, é pensar também
Me fugiu o nome do programa agora, que é um programa que abria a porta para os estudantes da graduação, Ciências Sem Fronteiras, né? Que abria a porta para esses estudantes estarem. Então, é a gente pensar a educação como um compromisso de todo mundo, porque quem está lá fazendo curso de Direito e que foi aprovado pelas políticas de cotas, ele passou por um processo educativo e que ele teve o braço, a mão, né, de várias ações, que foram as políticas de ação afirmativa, mas que foram também uma política de governo. É isso que eu acho que a gente tem que pensar muito. Pode falar, Romilson. Então, antes de a gente entrar, professora Anunciação, na questão dessa diferencial entre política de governo e política de Estado, eu queria entender como é que a senhora vê essa ideia. Os professores, eles estão preparados para essa toda diversidade que se encontra nessa nova escola, a partir da Lei 10.639, né? E o pessoal que está chegando aí, gente, não se esqueçam de dar o like, de dar curtida, de fazer o comentário, fazer perguntas, né? Nosso bate-papo, nossa revista, a nossa conversa, é preciso da interação com vocês. A professora é especialista, inclusive, na formação de professores. Vamos explorar, professora. Aqui eu já vou começar logo explorando. Professora, o que a senhora acha, então, dessa questão dos professores? Antes, a gente vai retomar isso, a questão das políticas de Estado, educação e essas políticas afirmativas como uma política de Estado e não uma política de governo, né? Mas eu queria antes imaginar o que a senhora imagina, ou melhor, como é que a senhora visualiza essa questão? Eu penso que os professores estão qualificados, sim. A necessidade de qualificação ela é permanente. Ninguém aprende um conteúdo ou um assunto para sempre, que a sociedade é mutante, né? Ela se transforma a cada dia. Professor, só um minutinho. Tem uma pessoa pedindo para entrar aqui, a Fátima. Fátima, só me diga para a gente saber da onde, faça alguma solicitação para ver. Você está pedindo para a solicitação para participar? Piauí. É a professora Fátima do Piauí. Ela está pedindo para entrar? Pronto, então, vou permitir. Ela está pedindo aqui para participar. Eu vou aceitar a participação. Professora Fátima. Né? Pode continuar. Eu dei a permissão, não sei se vai possibilitar mais de 3 pessoas, professora Fátima. Mas aí, a professora Fátima, pode continuar. Seja bem-vinda, professora Fátima. Obrigada. Então, depois de anunciação, Fátima, você está com a palavra para fazer algum comentário, participar, como achar interessante. É porque, às vezes, a gente pergunta, qualquer pessoa pode participar e entrar na live, a gente só precisa saber, para não entrar pessoas, né, que talvez venham mutuar, né? Por isso que a gente sempre pergunta para saber quem é, para a gente poder permitir. Então, depois de anunciação, e a anunciação que pode, inclusive, introduzir a professora Fátima e participar dessa discussão também, Fátima. Então, anunciação, desculpe, continue e depois Fátima está com a palavra. Sim, a questão, Wilson, é que o processo de formação dos professores, como qualquer profissional, ele é permanente, né? Se a gente for pensar um médico que não se qualifica e ele tem uma formação de 20 anos atrás. Então, vamos pensar no endocrinologista. Ele vai ter dificuldade hoje de usar o equipamento, se ele não se qualifica, um equipamento mais atual, né? Para fazer os exames e para até fazer dar o diagnóstico final a esse paciente. Assim também é o processo educativo. O professor, de qualquer área que ele venha, ele precisa se qualificar, ele precisa de leitura. Então, o professor está sim. Mas, por outro lado, o professor necessita de política, de instrumentos, né? E aí, quando eu falo por isso a política de Estado, porque quando você pensa em política de Estado, você pensa em um conjunto, né? Você não pode pensar apenas em constituir ou estabelecer uma lei. Aí eu vou voltar um pouquinho, né? A gente teve um período de pandemia. E nós tivemos o processo todo que o mundo passou a se conectar pelas novas tecnologias, pela internet, né? E a gente teve aulas híbridas, ou aulas, desculpe, híbridas não,
virtuais. Como é que esse aluno vai ter aula virtual se ele não tem acesso à internet? Aí o problema está no professor ou está na estrutura econômica e política? Como é que esse aluno vai ter aula virtual se ele não tem energia elétrica em casa? Então, quando a gente pensa na educação, a gente pensa no conjunto, né? A gente não pensa só no conteúdo. A gente pensa também nos impactos que ter acesso à educação vai trazer para a vida desse sujeito, né? E como essas mudanças de uma política pensada de forma mais global contribuem para essa qualidade de vida. Então, Dona Maria, que tem um filho na 4ª série e que mora, vamos pensar, no Calabetão, né? E que tem uma estrutura maravilhosa de aula, de casa e de internet. O filho dela vai ter acesso às tecnologias. Mas a vizinha dela, que está ao lado da casa dela, não tem a mesma estrutura que ela tem. Então, essa outra criança, vizinha de Maria, né, não vai ter condições de acesso. Então, quando eu falo nessa condição de acesso, é pensar na questão da política, né, é pensar a educação como algo maior, como responsabilidade coletiva. É nesse sentido que eu falo. Isso. Antes eu passar para a professora Nilo, professora Fátima, fique à vontade para fazer algum comentário. Né? Como a gente conversou aqui, que a gente sempre fala, né? Aqui é bem aberto, é uma conversa, e as pessoas podem entrar, participar, comentar, trazer algum ponto para a gente discutir, e a gente vai discutindo. Então, fique à vontade. Romilson. Oi, Nilo. Oi, Fátima. Sim, Nilo. Eu estou aqui para aprender com as professoras. Você sugeriu que minha colega Anunciação apresentasse a professora Fátima. Professora, apresente a professora Fátima. A professora Fátima, ela é doutoranda junto comigo no programa de pós-graduação da USP. Ela é professora também universitária lá no Piauí, na cidade de... Ai, Deus, espera aí. Me lembra o nome aí, Fátima? Eu esqueci. Parnaíba. Piauí, no litoral piauiense. E atua também na educação estadual de lá no Piauí. Então, ela é uma colega de lá que eu conheci, uma colega irmã que eu conheci lá na USP. Então, Fátima, e ela é mestre em educação também, desculpe. Fique à vontade, Fátima. Seja bem-vinda. Né? É importante saber que temos pessoas em outros estados também nos acompanhando e vendo. Fique à vontade para fazer seu comentário também, Fátima. Bom dia. Na verdade, assim, eu pedi para participar, mas não no intuito nesse momento de falar, mas de prestigiar a fala da professora Anunciação, né? E também de ouvir vocês. E aí coincidiu estar no momento da fala dela, mas isso também não me impede de que em algum momento eu possa fazer alguma intervenção, contribuição, colocação, mas agora eu queria mesmo só ouvi-los, prestigiá-los e também refletir junto com vocês. Pronto, Fátima. Muito bem, fique à vontade, seja bem-vinda. Se quiser ficar, fique. Se quiser sair, saia. Fique bem à vontade. E aí, gente, a gente só não esquece de vocês, as pessoas que estão aí nos acompanhando, que dá o like, dá curtida, fazer o comentário, que isso é importante para a gente, que a gente possa avançar. Nilo, suas provocações, seus comentários, né, sobre essas questões. Oi? Queria colocar para a professora Anunciação essa questão que ela colocou no início, que é da ligação que tem a educação com a economia, com o meio ambiente, com outros aspectos da vida, com outros aspectos que nos tocam de forma bem marcante. Né? Principalmente, como eu não sou da área de educação propriamente dita, embora seja professor, eu sou da área de economia. Eu queria saber, professora, exatamente como é que se dá esse vínculo da educação com os outros setores que nos atingem nesse momento e em outros momentos da nossa permanência nessa sociedade. Nilo, todo dia, quando a gente acorda, a gente está no exercício educativo, certo? Desde o momento em que você é da área da economia, então eu vou estabelecer o diálogo
partindo do ponto de reflexão da área econômica sem ter domínio da economia, certo? Então, se eu cometer alguma gafe, aí você vai corrigir depois da minha fala. Quando a gente está de manhã, vamos pensar uma família que acorda e vai comprar o pão, né, para essa criança e para a escola. No momento em que se saca o dinheiro da carteira e vai comprar o pão, já é uma ação educativa, porque ele vai dizer ao filho se tem ou não dinheiro, né? E a ausência ou presença de dinheiro já é um marcador ali social, né, de possibilidades. De possibilidades desse aluno ir alimentado para a escola e lá ter um desempenho escolar satisfatório, ou de possibilidades que impossibilita um desempenho escolar. Então, aí a gente parte nesse princípio de que é um diálogo com as possibilidades, por quê? Uma possibilidade de uma alimentação no primeiro momento do dia, uma possibilidade de uma relação familiar e que nesse ambiente tenha acesso ao emprego, e eu não falo acesso ao emprego de forma formal, mas assim, de carteira assinada, mas eu falo ao emprego, ao trabalho, né? Digamos assim, acesso ao mundo do trabalho. Tanto o trabalho formal quanto o trabalho informal, mas que garanta a esse pai ou a essa família que essa criança ou adolescente, ao acordar e partir para a escola, ela tem a condição mínima de uma residência, de alimentação. Então, pensar a educação, a gente pensa nesses aspectos, porque quando essa criança chega na escola mal alimentada, vai ter impacto direto na relação dele com o conhecimento, na relação dele com o professor e com os colegas. Né? Então, assim, quando a gente está em casa, nós adultos, estudando ou lendo alguma coisa durante um longo período, imediatamente a gente já começa a sentir o desejo de comer alguma coisa, de mastigar algo, porque a gente está queimando ali a massa cinzenta, né? Então, a gente está neurônios que vai exigir da gente também esse processo de reposição dessa energia. Então, a gente pensar esse diálogo da educação com as diferentes áreas é pensar o psicológico também dessa criança que chega na escola sem alimentação. E principalmente dessa família, que tendo consciência da ausência, né, de possibilidades econômicas de estar ali mantendo essa qualidade, vai impactar na relação familiar. E aí eu me lembro, deixa você falar 2 minutinhos só. Não. Me lembro agora, me veio à memória, de um episódio que passou essa semana, já que o diálogo é para trazer também situações da semana, uma criança que ligou para 190 para pedir comida. E a família estava passando fome. Isso foi noticiado em todos os veículos de comunicação. Então, a gente está conversando aí com a economia, né? A gente está conversando com a economia que não desengrena ou que não anda para todos de forma igualitária, né? A gente está conversando também com desigualdade, quando essa criança liga, mas ao mesmo tempo com conhecimento, o que despertou essa criança a ligar para a polícia. Então, tem um conhecimento que está ali. Então, essa necessidade, Nilo, de pensar a educação de forma macro é também possibilitar a educação de qualidade. Quando a gente apequena a relação da educação com as desigualdades, a gente também apequena as possibilidades dessa educação chegar de forma igualitária a diferentes sujeitos. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Diga aí, Romilson. Não, veja só, perfeito. Inclusive, professora, só me levou a pensar uma coisa aqui, eu lhe faço essa pergunta. Será que a condição étnico-racial, quando se combina com a questão da pobreza, eu sempre fiquei preocupado com isso, eu queria que a senhora me comentasse sobre isso. Às vezes, eu fico pensando assim, que condição tem um pai, uma família, que tem como prioridade a sobrevivência, pensar em se educar, pensar em investir na educação. Quando a gente tem como prioridade botar comida em casa, né? Eu, às vezes, não sou pedagogo, mas também sou professor, e às vezes até não só na educação básica, na universidade, né? Como a dimensão econômica afeta o rendimento escolar, o rendimento acadêmico. Ora, como a professora falou aí com relação ao recurso tecnológico, mas eu diria até outra coisa também. Ora, uma pessoa que tem que, como eu tive um aluno, eu digo, professor, eu acordo 5 horas da manhã, pego o trabalho, saio de casa às 6 e pego o trabalho às 7. Chego, trabalho o dia todo, chego em casa, quando chego, né, 6h30, às 7 horas,
minha aula começava às 7 horas e até 10 da noite. Ele disse, você me passou esse trabalho aqui, eu não tenho condições de fazer. Né? Não tenho condições de fazer, porque a aula acaba às 10 horas, né? E eu tenho que me preparar, para preparar comida para o outro dia, para poder dar assistência à família e acordar e correr, né, atrás das coisas. Então, às vezes as pessoas diziam que é preciso que você tenha tempo ocioso, tempo livre, para produzir a sua tese, para produzir sua dissertação, para produzir seu TCC, para se preparar para a prova, para se alfabetizar, para você ter uma condição familiar para estudar, um espaço para estudar. Eu, graças, né, tive uma felicidade de ter uma estrutura familiar, que eu tenho um escritório em casa, onde eu chego, sento. Agora, imagine as pessoas, até pulando um pouco, professora, para quem está fazendo já graduação, ou quem está como vocês aí, no mestrado, no doutorado, né? E tem que dar conta de uma tese, tem que sobreviver com uma bolsa de R$2.000, R$3.500, R$4.000, R$5.000, R$4.000, né? De bolsa, né? E tem que se dedicar e pagar despesas. Como é que é isso? Será que isso tem Será que isso afeta o desempenho acadêmico, intelectual, de professores negros, de estudantes negros, que tem que se reciclar e que tem que, ao mesmo tempo, sobreviver, dar conta da família? Como é isso? Eu queria ouvir um pouco sobre isso, professora. Pensando nessa coisa que o professor Nilo colocou, né? Dessa interação da condição econômica com o desenvolvimento escolar, com o desempenho escolar, com o sucesso escolar e acadêmico. Romilson, tem algumas coisas que a gente não pode dissociar, né? Eu chego agora ao doutorado estando como professora concursada da universidade, né? Então, eu já chego com algumas vantagens, eu não diria privilégio, comparado com quem chega no doutorado e não tem emprego, né? E não tem fonte de renda, né? Uma fonte de renda fixa, mas tem uma bolsa, CAPES, CNPq ou várias outras aí, agências. Mas precisa, assim, desses instrumentos todos que você está falando. Precisa de um espaço para estudar, precisa de livros, precisa fazer suas viagens internacionais de doutorado de sanduíche, de mestrado de sanduíche, enfim. Ele precisa dialogar com o mundo para poder fazer um trabalho digno, né? Porque a gente não pode resumir. Aí eu já estou pensando também na falta de investimento que a gente vive hoje em função das políticas de governo. Então, a gente está vendo que não pode haver um diálogo sobre a educação dissociado de fatores econômicos, de fatores políticos. Porque a educação ela é uma mola que mexe com toda a engrenagem econômica do país. Então, quando a gente pensa no aluno de doutorado que pede um ônibus, ou nem diria, vamos pensar de uma forma mais específica, né, do aluno de educação básica, de ensino fundamental, e dos diferentes níveis de ensino, e que precisa se locomover de casa para a escola, tem ali um custo econômico muito grande, que é o custo da passagem. E mesmo se esse aluno paga meia passagem ou paga passagem integral, tem um dispêndio financeiro ali que vai impactar na vida dele, né? E esse aluno, ele vai ter um momento que ele vai precisar estar com os livros, ele vai estar precisando dialogar com o conhecimento, e esse diálogo precisa... Vou beber uma água, só um minutinho, por favor. Esse diálogo precisa ser alimentado por diferentes coisas. E aí o alimento, da forma concreta, né, que quando a gente fala da alimentação cotidiana, de um espaço que permita a ele concentração, atenção, de uma ambiência e uma relação com esse orientador, com esse professor, com esse espaço acadêmico, com esse espaço escolar. Então, assim, e tudo isso é movido pelo dinheiro. E eu não digo dinheiro numa lógica da economia, que aí eu falo da lógica da economia de Nilo, porque ele tem um olhar para a economia como profissional da área da economia.
mas de uma economia que, mesmo a gente sem ter a consciência da economia enquanto mecanismo político, mecanismo como ciência, vamos parar de dialogar nessa lógica, a economia como ciência, mas a economia como fator que movimenta o dia a dia de cada um. A economia como elemento que modifica a condição de vida e a condição educativa de cada sujeito. E aí, quando eu falei anteriormente, que modificou a qualidade de vida das pessoas, as políticas de ação afirmativa, através das cotas, modificaram a condição de vida da população negra, porque quando o estudante negro entra na universidade, essa possibilidade de ingresso, permanência e sucesso, né, exitoso, está movendo também a vida dos seus familiares. Ele não se movimenta sozinho. Ele movimenta também a família, a condição de vida dessa família que vai modificar. Então, a gente pensar na educação, a gente não pode pensar sem ver os impactos, né, ou a ressonância que a educação faz na vida do sujeito e da família como um todo. Então, é por isso que eu digo que ela não pode ser pensada sozinha. E da mesma forma que aquele episódio dessa semana, negativo em Salvador, de Cristal, né? A gente pensa que foi ruim para a família de Cristal, mas ressoa também como a ausência da educação. Em algum momento, foi ruim para essas adolescentes ou adultas hoje que praticaram esse ato. Então, essa desigualdade tem que ser vista, né, nesse sentido. Desculpe se eu te interrompi, e eu não sei se eu respondi como você desejava. Isso. Não, perfeito. Eu gostaria depois de falar. Pode falar, professora. Fátima, pode falar, professora. A fala da anunciação suscitou várias questões aqui. Uma delas é da gente pensar a educação como uma questão estrutural mesmo, né? Porque quando você fala de economia, né, aí me veio uma experiência que eu passei há uns 8 anos atrás, mais ou menos, quando eu estava na Secretaria Municipal de Educação aqui da minha cidade, estava na época da organização dos planos municipais de educação, né? E aí o que a gente observa, assim, porque a educação, a saúde, a assistência social, ela é um universo tão amplo, né, e que a gente, quando está fora dessas instituições, a gente tem uma tendência a minimizar as atividades realizadas nesses campos. E aí, quando eu estava na coordenação desse Plano Municipal de Educação, era impossível você planejar metas, objetivos, estratégias para a educação, né? E esses planos municipais, eles são elaborados com base nos planos estaduais e no Plano Nacional de Educação, que nesse governo tem ficado muito negligenciado, né? Porque essas metas de longo prazo, os planejamentos, têm ficado muito negligenciado nesse atual governo, principalmente pela instabilidade que apresenta de a cada ano tá um ministro da educação que pega o bonde andando, e muitas vezes são pessoas que não têm a vivência da educação, e aí comete muitos equívocos. E na elaboração desse plano municipal, foi impossível planejar essas metas, né, e essas estratégias sem a participação de setores como setores ligados à Secretaria de Planejamento, a Secretaria ligada às questões econômicas, como assistência social, a saúde, porque todas essas áreas, elas estão atravessadas na educação, né? Então, é preciso que haja um trabalho em rede, e aí se pensa o valor aluno, quanto que esse aluno vai custar para a esfera municipal, para a esfera estadual. Em cima disso são feitos cálculos para a questão de quanto o município vai direcionar, quanto que o governo paga, se o que o governo direciona dentro
desse repasse é o suficiente, de que forma o município pode custear um valor a mais do que está estabelecido por esse valor aluno. Então, tem uma série de questões aí, uma série de questões que vão implicar nessa questão do sucesso desse aluno na escola e também do trabalho desse professor, né? Em relação a nós, né, doutorandos, pesquisadores, hoje, assim, a gente enfrenta muitos problemas, né? Eu tiro por mim mesmo, que quando fui para São Paulo, eu tive que abrir mão de alguns trabalhos que eu tinha, então eu tive uma queda financeira muito grande, mas eu não tive direito à bolsa. Então, hoje, eu me mantenho com o que eu recebo, por conta do que a lei me garante para sair, para cursar uma pós, mas não é o suficiente para os custos que eu tenho enquanto doutoranda. Então, fica uma coisa que é muito mais responsabilidade do próprio acadêmico, ou às vezes do próprio professor, né? Se a gente quer um pouco mais de formação, melhoria salarial, muitas vezes nos parece que esse é um esforço mais pessoal, né? Porque quando você busca uma qualificação, todo mundo ganha. Principalmente quando você tem um vínculo com uma secretaria, a secretaria ganha, né? Todo o contexto social ganha em cima desse profissional qualificado. Mas muitas vezes, né, vem essa ajuda, até porque hoje os instrumentos legais, eles estabelecem leis de política de formação que também faz parte dos planos, por isso a importância dos planos, né? As políticas de formação de professores também fazem parte dessa constituição desse plano nacional, municipal, estadual, deve estar estabelecido lá quais são as políticas de formação que essas esferas elas vão ofertar para esse professor. Mas muitas vezes ocorre que esse professor ele tem que direcionar muitos esforços para que ele consiga passar por essa jornada de uma formação, porque esses incentivos, às vezes, eles não atendem às demandas desses professores. Em relação à questão do acesso da permanência, que a anunciação também colocava, né, que também o ensino superior faz parte de um plano municipal, estadual e também nacional de educação, né, essa questão do acesso da permanência, porque a gente sabe que as políticas de cota, as políticas afirmativas, isso já é um discurso largamente enfatizado, que favoreceu o acesso da população negra ou das classes populares ao ensino superior. No entanto, essa questão dessa permanência hoje é que eu acho que é o grande gargalo, né, para esses alunos das classes populares, sejam eles negros ou não, né? O que ocorre, eu vou dar o exemplo da minha pesquisa de doutorado, que hoje estou trabalhando com as experiências de jovens negras universitárias, né? E essas políticas, né, que favorecem a permanência dessas alunas, elas têm um grande peso. Mas imagine, por exemplo, uma aluna, ela tem um auxílio aqui na minha cidade, uma aluna que as minhas alunas, boa parte delas vieram de fora, as minhas partícipes da minha pesquisa, e elas recebem uma bolsa de R$ 400. R$ 400, aí a família manda mais 400 ou 500 para complementar a renda dessa jovem para ela poder se manter mensalmente. Aí você imagina o que é você morar numa outra cidade, ter que pagar moradia, ter que pagar material, alimentação, tudo que você precisa para se manter com uma renda aí de R$ 900. E dessa renda, 400 é desse auxílio que essa aluna recebe, né? E que tem um prazo para terminar, porque alguns desses programas, eles estabelecem prazos, períodos, quantidades, e muitas vezes, como aconteceu com as alunas que estavam
já no 8º período, mas que ainda ia ter o 9º e o 10º, elas ficaram numa situação muito delicada, porque elas não tinham mais direito a essas bolsas, né? E aí elas tiveram que se virar nos 30, a família teve que redobrar os esforços para poder compensar a ausência desses auxílios que elas iam recebendo. Muitas vezes também as monitorias remuneradas salvam essas moças. Então, são experiências muito difíceis, apesar de que existe hoje vários mecanismos dentro da universidade para ajudar essas alunas, eles ainda não são suficientes. Eu digo essas alunas, mas para ajudar o acadêmico de forma geral. E muitas vezes esses incentivos, eles não consideram algumas questões importantes, né? Como aqueles grupos sociais de maior vulnerabilidade, né? Que a gente sabe exatamente quais são. Então, muitas vezes está lá para o aluno pobre, né, para o aluno das classes populares, mas a gente sabe as nuances que essas desigualdades elas apresentam dependendo de onde você vem, da cor que você tem. Né? Então, são coisas que muitas vezes essas políticas elas não consideram as especificidades, embora exista a política de cota, exista determinados instrumentos direcionados para alunos de classes populares, alunos negros, indígenas, mas, por exemplo, em relação a esses auxílios, o que me pareceu na pesquisa, porque eu não sou uma pesquisadora dessa temática, das políticas de acesso, é que os auxílios que existem para os alunos negros, eles são os mesmos que existem para os alunos de outros grupos também. Perfeito. Alô? Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Eu queria, o nosso tempo já está acabando. Eu queria só dizer ao pessoal que está aí que não esqueçam de dar curtida, de fazer um comentário. É importante que vocês curtam, participem, façam comentários e perguntas. Eu queria traduzir um outro tema aqui, para aproveitar o professor Nilo também, para ver. Tiveram 2 outros fatos nessa semana que foram muito importantes, né? E que eu queria aproveitar e trazer para o debate também. Uma foi muito falado em política, e eu queria ouvir o que vocês pensam, né, sobre como o atual cenário político brasileiro e a democracia e algumas questões com relação a isso. E aí me lembrou muito do falecimento de Jô Soares, né, que trazia um humor crítico, né, que trazia um humor avançado pela sua época, e que traziam sempre questões, porque eu também acredito, como os colegas estão dizendo aí, que a educação tem a ver também com a comunicação. Se educa muito na televisão, né? E os instrumentos de comunicação são instrumentos. Eu queria ver de enunciação dos colegas também, como é que vocês viram, como é que vocês enxergavam a participação de Jô Soares nesse processo político do Brasil, né? Jô Soares era um crítico da política brasileira, né? Eu vejo muitos personagens. Eu queria ouvir um pouco vocês com relação a isso. E você, Anunciação, o que é que acha dessa questão? Eu queria ouvir Nilo também sobre como é que ele pensa essas suas ideias. Nós já estamos no último bloco, então a gente tem que ser bem... Jô Soares fez parte da minha história. Eu sou apaixonada por televisão, eu sempre gostei muito de televisão. Então, assim, Jô Soares, ele tem muitos personagens assim que são marcos, né? E que tem o rei, não lembro como era o nome de um personagem, o rei, e que ele vinha que fazia algumas críticas à política, ele andava com joelhos, né, para fazer uma crítica política. Eu acho que ele marcou uma história na economia brasileira, no humor brasileiro, de uma forma bem, como eu poderia dizer, né? Assim, de uma forma bastante significativa. Agora, nos últimos anos, eu não acompanho Jô Soares, né?
E eu me lembro que eu li o primeiro livro que ele lançou assim, muito forte, que foi o Xangô, alguma coisa, que eu não lembro o final do livro, era Xangô, mas hoje eu não tenho acompanhado. Durante a minha adolescência e minha idade adulta, eu sempre assisti muito programa de televisão. E eu acredito que eu li há uns dias atrás que o médico perguntou a ele quem ele gostaria de não receber, qual era a visita que ele não gostaria de receber para o médico poder orientar na portaria. Então, ele disse que só não queria receber Bolsonaro. Então, só uma resposta dessa já mostra a consciência crítica, né, dele. Então, assim, a única visita que ele não gostaria de receber era de Bolsonaro. Isso tem circulado muito. Então, assim, ele teve um papel muito importante, mas eu não saberia, assim, concretamente dizer as contribuições do doutorado, né? Nesse momento, esse foi um marco bastante importante, que eu acho que é relevante, né? A gente está trazendo, que ele tinha uma consciência crítica. E o Rosa? Olha, foi lamentável a perda, né? Desaparecimento de Jô Soares. Foi importante a presença dele na televisão durante décadas, né, com seu brilhantismo. Eu me lembro da família Trapo, quando ele começou, eu assistia, né, ele, Ronald de Golias, Otelo Zeloni, era magnífico, e até hoje, né, então essa frase dele aí marca realmente a existência dele aqui, né, a passagem dele pelas nossas vidas, desde criança até nossas vidas adultas. É uma perda que vai ser muito sentida, né, é como se o Brasil perdesse um pouco de alegria, né? Nós estamos precisando tanto de alegria e com a ida de Jô a gente acaba sentindo que perdemos mais um pouco de alegria. Então, eu lamento essa ida de Jô Soares. E o senso crítico que o professor Romilson coloca nele era permanente, né? Ele sempre é como os grandes, né? Sempre encontra uma forma de colocar, de criticar, e que atinge, né? Talvez o outro lá não tenha sentido, mas essa forma deles, que eu estou falando dos grandes, como ele era grande. Além de gordo, ele era grande. Ele gostava, né? Não era nenhuma pegadinha, porque ele dizia beijo do gordo. Então, além de gordo, ele era grande, no sentido de fazer o comentário dele de forma crítica. Então, eu lamento a ida dele. Agora, tem um negócio interessante que eu estava ouvindo hoje de manhã, quando uma TV apresentou o Jô Soares, dizendo que ele mudou ele fez a opção pelo teatro, né, que ele deu uma guinada, né? Assim, foi realmente uma guinada, mas motivada pela a falência do pai. Ele deu uma entrevista na qual ele dizia isso, que ele foi preparado para ser um diplomata, mas quando foi para o exterior, fala vários idiomas, 5 ou 6 idiomas, mas a mudança dele não foi só motivada como tentou passar a televisão pelo fato dele gostar muito. Ele gostava muito, mas ele teve que se virar para continuar a vida dele, né? Então, isso eu achei interessante. Ou seja, como as elites culturais gostam de construir mitos, né? Gostam de construir mitos. Ela educa, professor Romilson, mas ela principalmente deseduca. A TV educa, mas principalmente deseduca. A propósito de educação, para encerrar a minha participação, eu queria fazer um comentário rápido sobre a fala, tanto da professora Fátima como de professora Anunciação, sobre a lei, a educação especificamente. A Lei 10.639, para mim, ela tem um papel muito maior do que colocar negro na classe média. Claro. Tipo, sair mais contadores, mais médicos, mais engenheiros. Para mim, ela tem que atingir a superestrutura. Ela tem que mudar, ela tem que chegar lá. Por isso, professora, eu queria sua posição a respeito da lei e das cotas no processo de pós-graduação. Como que a gente pode cada lá dessa lei? Que é lá que a gente vai mudar
vai produzir conhecimento para mudar essa sociedade. Então, é isso que é uma preocupação que eu queria colocar e me despedindo já, para a gente não estourar muito nosso tempo. Eu concordo plenamente, é muito mais do que colocar estudantes na classe média, não foi nesse prisma que eu falei. Eu falo que as políticas de cotas, elas tiveram a possibilidade de modificar o desenho da universidade e, com isso, mudar a realidade de vida das pessoas. Isso é fundamental, porque a gente não pode mudar a superestrutura sem mudar a estrutura de cá de baixo, que está gritando por mudanças. Então, quando você começa a mudar, ele é um processo que vai atingir a todos. E pensar, você não faz uma casa sem base, né, Nilo? Você precisa ter uma base para poder chegar lá. E eu acho que as políticas de cotas conseguem, à medida que conseguem trazer esses estudantes negros para a universidade, também ela abre a porta para a pós-graduação. E, nesse momento, eu acho que a gente precisa também trabalhar nesse sentido, pensando ações, né, que vá favorecer esse acesso à pós-graduação, como, por exemplo, orientar na construção dos projetos, né, de acesso ao mestrado e ao doutorado, ampliar os números de vaga, investindo no financiamento da educação. E aí, quando eu falo no financiamento, é justamente a gente ver lá em cima o que o governo atual está fazendo, cortando os recursos da universidade. Porque não pode ter pós-graduação sem ter investimento na universidade. Como é que a universidade funciona sem laboratório, sem bolsa de pesquisa, né, sem livros, porque tudo isso é custo. E aí eu reverbero a pergunta para você, falando o seguinte, como é que você acha que a economia funciona na educação? Para você, Nilo. Olha, professora, eu vou cortar um pouco a Fátima para responder sua pergunta rapidamente. Nós, Anunciação, que estamos nas nossas universidades estaduais, estamos vendo como tudo que você propôs está sendo cortado. Né? Nós não temos laboratório, nós de Feira de Santana não temos transporte. Isso. Da UNEB também já cortou. Exato. E nós estamos resistindo na justiça, já saímos da esfera da política, já estamos na esfera da justiça para manter o mínimo que é chegar até lá. Então, assim, eu acho que a economia tem o movimento da economia para a educação é um movimento muito perverso. É o que você falou. Condicionamento, corte de verbas, ou seja, é um movimento oposto daquilo que é a educação para a economia. É impressionante. A professora tem razão. Eu sei, você participou de vários congressos nossos da associação, né? Nós conhecemos um pouco do seu pensamento. Ele é muito profundo, né? E vai da diretoria. Depois desse doutorado que a professora está fazendo. Mas eu sei que o seu pensamento vai exatamente nessa direção. Uma direção crítica desse processo que nós estamos vivendo, onde a educação dá o produto e o Estado não volta com feedback. E aí eu queria só aproveitar para falar o seguinte. Nós temos duas universidades que são reconhecidas como as melhores da América Latina. Elas ficam trocando de lugar, né? Que são USP e Unicamp. E aí a gente vê o seguinte, são duas universidades estaduais. Mas por que elas funcionam? Porque elas são pensadas e elas são geridas por políticas de Estado. Então, muda-se o governo, mas as políticas de investimento na educação permanecem. E eu tenho certeza que falta, na verdade, a gente pensar a universidade como política de Estado. E é isso que a gente tem, né? Perfeito. Estamos chegando no final, vou passar para Fátima suas considerações finais, Fátima, e depois a gente vai, dou uma oportunidade mais a alguém quiser falar e a gente encerra. Eu também só queria agradecer, a minha intenção não era entrar na live para falar, eu pedi a participação para assistir, aí quando eu... Só um minutinho, professor, peraí. Essa Oliveira é Ire ou Iris? Eu acho que é Ire, viu? Eu acho que é Ire. É Ire? É você que está aí, Ire? Professora Irenilza? Só um minutinho, Fátima. Eu acho que é Ire. É você? Hein? Professor.
É você, Irê, que está aí, professora Iranilza? Eu acho que é. Ah! É a professora Irê. É porque a gente, me permita, professora, me desculpe, eu vi Oliveira, a gente está aqui no professor Irê é presidente, inclusive, do nosso próximo congresso, né? Nosso nono congresso de pesquisadores negros e negras, que será realizado, né, na UNEB. Eu até queria, por favor, professor Nilo, professora Fátima e professora Anunciação, pedir a permissão de vocês para a professora Irê, se a professora Irê poderia subir, eu não sei se poderíamos botar mais uma pessoa aqui, né, para ela dar uma palavrinha, professora Irê. A senhora poderia? Qualquer coisa você pode me tirar, se não for possível, você pode me tirar e colocá-la, não tem problema. Então, pronto, vamos fazer o seguinte, professora Irê, eu vou pedir que a professora Fátima faça as considerações finais dela, e eu não gostaria de encerrar, professora Irê Nilza, sem a sua palavrinha, só convidando nossos colegas. Ela não pode. Nesse momento não pode. Tudo bem. Tudo a professora, senão você vai fazer o discurso dela, você vai dizer o que ela quer dizer. Vai lá, Rubens. Não, ela disse que nesse momento não pode, então, por favor, professor Irê, muito obrigado, mas ficamos muito contentes. Às vezes, colegas, a gente não dá para saber quem é. Né? Quando a pessoa comentou, quando a professora Irê falou como a professora Anunciação passou a bola para o professor Nilo, aí que me chamou a atenção para eu olhar direito o nome, né? Aí eu vi Oliveira, Iri, aí eu disse assim, isso pode ser Irê, então não dá para ver a foto. Então, mas tudo bem, professor Irê. Ficamos muito contentes, a professora. Mas é porque o professor Romilson, o professor Nilo Rosa é economista, é professor da universidade, né? Sem falar que ele é auditor da Receita. Então, ele conhece de economia e está deixando o pepino para o lado de cá. Então, eu quis mostrar também que ele tem domínio e apropriação para falar da questão, porque a educação permeia todos esses espaços nos quais ele está. E ele atua, né, como sujeito ativo. Então, ele tem todo o domínio para falar. Então, por isso que eu puxei ele para o diálogo, porque ele estava deixando só a gente dialogar sem ele mostrar o conhecimento dele. Tá certo. Então, vou passar para as considerações finais. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou. Eu vou passar rapidamente a professora Fátima fazer as considerações, depois o professor Irê faz as considerações, e se o professor Nilo ainda quiser fazer, a gente vai para a gente... A professora Irê não está aqui. Não, a professora Anunciação, desculpe. Professora Anunciação, né? A professora Anunciação faz as considerações finais. Professora Fátima. Bem, eu só queria agradecer por esse momento, foi um momento muito rico de preciosas reflexões, compartilhar de experiência. Pedir desculpa pela minha invasão. Não era minha intenção. Não era minha intenção entrar assim ao vivo como uma das participantes da live, eu queria só assistir mesmo, né? E prestigiar o trabalho da minha amiga, que eu sou uma fã também de carteirinha. E dizer que foi um prazer conhecer os dois professores também, né? E que o professor Ronilson também escondeu o ouro, porque eu tenho certeza que ele também deve ter muitos conhecimentos a respeito dessas questões econômicas relacionadas à educação e que teria sido bem mais rico se ele tivesse relatado um pouquinho mais da experiência que ele tem em relação a isso. Mas essa também é uma característica das pessoas muito sábias, né? Ouvir mais e falar menos. Então, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, desculpa, e dizer que a partida do Jô Soares foi uma perda realmente, e que eu acho que o grande diferencial dele era a leveza com que ele tratava todos esses graves problemas que a gente tem no nosso país, sem perder a crítica, o sarcasmo, né? E também a capacidade dele, como grande intelectual, dialogar com todas as classes, porque ele levava no seu programa desde a pessoa mais simples, mais folclórica de uma comunidade, até um grande intelectual da academia, ou um político de prestígio, e ele conseguia sempre tirar dessas entrevistas
algo de muito precioso, muito valioso, com muito humor e com muita crítica também. Então, um grande abraço e um feliz domingo para vocês. Obrigada. Obrigado também pela participação, obrigado pelos comentários, obrigado pelo destaque. Professora Anunciação. A professora Irene já deu o comentário dela aqui no chat, né? Mas, professora Anunciação, fique à vontade para as suas considerações finais. Certo. É só agradecer, deixar um beijo aí para a Irene, que eu estou vendo que ela está aí ainda, e agradecer a vocês também. Eu acho que a gente precisa pensar na educação de uma forma mais abrangente, né? Dialogar com essa visão de que a educação está em todos os espaços e que todos nós temos um compromisso independente da formação acadêmica. A educação está em nossas vidas, faz parte da nossa vida. Mesmo do ato mais simples ao ato mais complexo, o processo educativo está envolvido. E desejar um bom domingo para todos nós, né? Paz e luz para Jô Soares. Vai lá, amém. Paz. Professor Nilo Rosa, suas considerações? Já as fiz, eu só quero agradecer a professora Anunciation. Peguei você. Então, viva gente. Viva, gente. Então, eu queria agradecer, né? A Anunciação... Linda. Oi? Que esse é o objetivo do diálogo mesmo, da conversa. Apareceu na mesa é para falar alguma coisa, entendeu? É para conversar. Então, muito obrigado pela sua participação, que equilibrou bem os nossos propósitos. E ainda teve um detalhe, equilibrou a questão de gênero aí, né? Sim, exatamente. Ajudou a gente a passar por essa. E me coloca à disposição para outras oportunidades, viu? Pois não. Então, gente, olha, queria agradecer a todos e todas que estão aqui, que estiveram aqui presentes. O objetivo essa é uma realização da Associação de Pesquisadores Negros da Bahia, Negros e Negras da Bahia, né, na figura de todas, é um grupo grande de pessoas, só na diretoria hoje temos 15 pessoas, a professora Anunciação já foi também na nossa diretoria, não está esse ano, mas também lá todo mundo trabalha e participa, a professora Irene hoje nossa primeira vice-presidente, o professor Nilo, nosso tesoureiro. Então, nós estamos muito satisfeitos, é uma revista semanal, a ideia da revista pós-TV, né, uma revista pós-TV, um tipo de comentário, de diálogo, de conversa simples sobre o que aconteceu essa semana, né, e domingo que vem tem mais. Todo domingo está aqui todas as pessoas. Não se esqueçam de dar o like, dar a curtida, porque é importante essa vai ficar gravada, vai para a página. Sigam a gente no Instagram, essa entrevista, melhor, essa conversa vai ficar lá na página da PNB, né? E domingo que vem tem mais. Beijo para vocês todos. Tchau. Tchau, até a próxima semana. Até. Tchau.